As portas do casaro, em Campos do Jordão, se abriram de repente, e naquele instante tudo o que Ricardo Almeida achava que sabia sobre ser pai estava prestes a ser colocado prova. Vinha direto de um voo internacional. Seus sapatos engraxados ecoavam no murmur frio enquanto arrastava a mala de rodinhas elegante. Para qualquer olhar externo, Ricardo parecia o retrato do empresário que havia conquistado salas de reuniões por toda a Europa, terno sob medida relgio de ouro com fiana em cada passo. Mas por dentro, o coral batia com uma ansiedade doce. Preso à ala da mala balanava um ursinho de pélcia, gasto o brinquedo preferido de seu filho Enzo. Jota fazia quase um mês que não o ouvia, e Ricardo imaginava a cena da volta. Enzo correndo para seus braus risadas, ecoando pelos corredores a promessa de recuperar o tempo perdido. Mas o destino raramente segue o roteiro que escrevemos. O retorno antecipado era para ser uma surpresa. Em vez disso, tornou-se o primeiro ato de algo que ele não podia prever. Cada passo dentro daquela casa silenciosa apertava ainda mais seu peito, não pelo peso da viagem, mas pelo peso da ausência. Ele via na mente os olhos azuis do menino brilhando ao reencontrá-lo. Sentia a lembrança de um abrau mais forte do que qualquer vítrea conquistada fora do paz. Ainda assim, por terres da expectativa, havia uma verdade dura: o dinheiro e o sucesso o tinham mantido longe, deixando Enzo dormir noite após noite em um quarto vazio. Ricardo estava prestes a aprender que nem toda surpresa chega embrulhada em alegria. Algumas VM escondidas nas sombras, bem no coral do lar, onde o amor tinha faltado por tempo demais. Seus passos diminuíram ao chegar na porta da cozinha, Amô ainda repousando sobre o ursinho amarrado mala. O que esperava encontrar era silêncio, talvez o zumbido discreto da geladeira ou o cheiro de uma refeio tardia. Em vez disso, a cena diante dele o fez congelar. No balco estava uma jovem mulher negra que ele nunca vira. O avental cinza estava amarrotado, os ombros tremiam como se carregassem o peso do mundo. O rosto estava virado, mas os soluços abafados preenchiam o ambiente como um segredo que Jota não cabia em si. Abrado firmemente cintura dela com toda a fora que seus bracinhos permitiam. Estava Enzo, o único filho de Ricardo. O rosto do menino estava manchado, os olhos vermelhos de tanto chorar, os dedinhos cravados no tecido do avental, como se aquela mulher fosse o último porto seguro na terra. Ele não estava apenas abraando-a. Estava se agarrando como quem luta para sobreviver. Enzo, disse Ricardo, a voz saindo mais trêmula de confuso do que de raiva. Mas nem o filho, nem a mulher se viraram de imediato. Quando o tom do pai se tornou mais firme, a jovem ergueu a cabeça de esbito. O rosto banhado de ugrimas, os olhos arregalados de susto, a expresso de algum flagrado em um momento que jamais pretendia revelar a ninguém. Papai nu, o grito de Enzo rasgou o ar, a voz quebrada pelo desespero. Nu, tira ela de mim! As palavras atravessaram o peito de Ricardo Almeida como uma elimina invisível, deixando-o sem real. A mulher respirou fundo, engolindo em seco, antes de falar, a voz apertada pela tenso. Eu sinto muito, senhor, mas ele não me solta. Tentou afastar os bracinhos do menino, mas Enzo se agarrou ainda mais tremendo, como quem teme perder o único porto seguro. Naquele instante, Ricardo percebeu não era uma cena qualquer entre empregada e criana. Seu filho não buscava apenas consolo, ele implorava para não perder o que lhe restava de afeto. E Ricardo, pela primeira vez em anos, sentiu a dor aguda de ser um estranho dentro da pérpria casa. A jovem firmou a respirar, os olhos indo do patro ao menino, ainda enterrado contra seu ombro. Meu nome? Naomi Silva, sussurrou, a voz trêmula, mas firme o bastante para atravessar o silêncio. A agência me enviou o mês passado quando a de antiga Babi saiu. Nós falamos 2 vezes por telefone e o senhor me aprovou. Ricardo piscou buscando na memória. Sim, havia lembrança de uma voz calma profissional, mas nada que o preparasse para isso. Nada que explicasse por que seu filho se agarrava àquela mulher
como se fosse sua tebiúa de Salval. Naomi passou a mão pelas costas de Enzo, enquanto as perprias éligrimas insistiam em descer. Queimei o arroz mais cedo, disse com uma risada amarga. Foi por isso que eu estava chorando. Mas por causa do senhor. Hesitou, juntando foras para soltar o peso que carregava no peito. Foi porque Enzo me disse que queria que eu fosse ame dele. O ciúncio caiu sobre a cozinha. Sushiado esquecido de uma panela no fogo preenchia o espal. A mandíbula de Ricardo se contraiu como se as palavras o atingissem em cheio. Ele olhou para o filho cujas pequenas mãos tremiam enquanto se agarravam ao avental de Naomi. Eu não pedi isso? Ela acrescentou arrepido, a voz falhando. Não tentei tomar o lugar de ninguém. Mas ele tem pesadelos todas as noites. Chama por qualquer um. Tem a mim. Eu o segurei, cantei e fiquei ali, até ele conseguir respirar de novo. O peito de Ricardo afundou. Semanas de jornadas de 18 horas, reunis sem fim, contratos fechados para garantir o futuro do filho, tudo parecia vazio agora. Lembrou-se da antiga Bab comentando por mensagem breve sobre os choros noturnos de Enzo. Ele havia ignorado, achando ser apenas uma fase. Mas agora, olhando o rosto inchado do menino e a sinceridade dolorida nas éligrimas de Naomi, compreendeu não era fase. Era sólido. E na sua ausência, uma estranha se tornara Anica, pessoa capaz de fazer seu filho se sentir seguro. A garganta de Ricardo apertou ao ver a cena. Foi ento que a voz frigil de Enzo quebrou o silêncio rouca de tanto chorar. Ela me ajuda a respirar, papai. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer derrota em reúnio de Néxios. Durante anos, Ricardo dissera a si mesmo que trabalhava por Enzo construindo um ímprio para que o menino nunca conhecesse a escassez, nunca sentisse falta de nada. Mas ali, naquela cozinha simples de Campos do Jordo, finalmente enxergou a verdade que sempre se recusara a encarar dinheiro no espantava pesadelos e contratos no embalavam uma criana na escurido. Naomi Silva baixou o olhar, enxugando as éligrimas com o dorso da mão. Eu estou pedindo para ficar, disse baixinho, embora a voz tremesse com algo no dito. Eu percebi a dimensão disso quando ele falou aquelas palavras. Seu olhar se voltou para Ricardo Almeida Fredil e firme ao mesmo tempo. Ele precisava de algum senhor Almeida, e eu estava aqui. Pela primeira vez na vida, Ricardo sentiu as palavras lhe escaparem, restando apenas o silêncio. J. tinha comandado andares inteiros de executivos derrubado concorrentes com preciso quirgica, mas agora, diante de um filho em prantos e de uma mulher que mal conhecia, estava impotente. A imagem polida que carregava começou a rachar a culpa, se assentando pesada no peito. Havia imaginado o retorno de outra forma, um reencontro alegre Enzo correndo para seus braços, o quadro perfeito de um pai dedicado, voltando de uma viagem vitoriosa. Em vez disso, o filho se agarrava ao colo de outra pessoa, e ele era o intruso. Eu achei que estava fazendo certo, murmurou quase para si mesmo a voz espera. Trabalhando, construindo algo para ele. Os olhos de Naomi se ergueram firmes agora, as palavras cortando o ar com clareza. Dinheiro no canta para uma criana à noite, senhor Almeida. Dinheiro no segura a modela depois de um pesadelo. E com isso as paredes cuidadosamente erguidas em torno das escolhas de Ricardo começaram a ruir. Enzo afundou o rosto ainda mais contra a lateral do corpo dela, a vozinha abafada, mas cheia de urgência. Não deixa ela ir embora, papai. Por favor. O pedido desmontou Ricardo por dentro. Ele tinha voltado com presentes acreditando que poderiam tapar a distância, mas agora via o quão rasos eram aqueles gestos. O filho não pedia brinquedos, nem viagens, nem promessas de um futuro melhor, pedia presena, pedia amor que pudesse tocar. Ricardo abriu a boca, mas fechou em seguida as palavras presas como pedra na garganta. Naomi, se recompondo, passou a mão com carinho sobre a cabeça de Enzo. Estudo bem, meu bem? Sussurrou a voz firme, mas suave. Ninguém est bravo convoque. As palavras não eram S para Enzo. Eram também para Ricardo carregadas de uma reprimenda envolta em compaixo. Eu não estou bravo, disse Ricardo arrepido, quebrando o silêncio denso. Nunca poderia ficar com raiva dele. Os olhos de Naomi se voltaram para os dele agora afiados e sem medo. Ento mostre isso a ele, respondeu sem rodeios. Eles têm 4 anos.
Não entende ciúncio nem longas horas no escritrio. Tudo o que ele sabe é que o senhor vai embora e volta com presentes em vez de abraos. A verdade doa. Ricardo Almeida sempre acreditara que prover era suficiente, que o imprio que erguera era uma forma de amor. Mas ali diante dos ombros fregéis de Enzo tremendo, percebeu a falha desse pensamento. O menino não precisava de provas de riqueza, precisava de provas de amor. As mãos de Ricardo tremiam levemente quando ele se inclinou a voz quebrada em algo humano e delicado. Enzo! O filho hesitou, agarrando-se com mais fora a Naomi Silva. E naquele instante de hesital, Ricardo entendeu a distância que os separava um abismo que dinheiro algum jamais poderia preencher. Ficou parado de braços abertos, sem saber se o filho teria coragem de atravessar o vazio entre eles. O ciúncio pesava quebrado apenas pelo chiado suave da panela esquecida no fogo. Ento lentamente como uma criana que toca a água gelada, antes de mergulhar, Enzo se desprendeu do lado de Naomi. Os passos foram incertos, o rostinho molhado de lágrimas, erguido com cautela em direção ao pai. Não houve corrida nem salto alegre como Ricardo sonhara no avio. Em vez disso, o menino se aproximou, como se a confiança fosse frágil demais para ser apressada, algo que poderia estilhaar-se a qualquer movimento brusco. Quando finalmente alcanou o pai, no silanou em seus braços, apenas se derreteu, testando primeiro o calor daquele abrau, antes de se entregar por completo. Ricardo o envolveu com fora, sentindo o corpinho tremer contra o peito. Sua voz saiu embargada, rasgada de arrependimento. Me perdoa, filho, eu não sabia o quanto vós estava sozinho. A resposta de Enzo veio num sussurro baixo que quase partiu o coral de Ricardo em dois. Não deixa ela ir embora. O pai ergueu os olhos para Naomi. O aperto em seus braços aumentou como se quisesse proteger o filho da própria ausência. Ela estava em véu, as mãos torcendo o avental na cintura, as lágrimas insistindo em voltar, mas dessa vez não as escondeu. O rosto dizia tudo o quanto se importava, o medo de ser descartada, o tanto de si que Jota havia dado. Eu também não quero que ela vi disse, Ricardo, suavemente as palavras surpreendendo a si mesmo. Os elbios de Naomi se entreabriram em choque, o flego preso como se não ousasse acreditar. Naquele instante, Ricardo percebeu que Nu era apenas Enzo quem havia sido salvo pela presença dela. Naomi também o havia resgatado, obrigando-o a enxergar as rachaduras de uma vida que ele julgava perfeita e lhe oferecendo a chance de reconstruir-no com riqueza, mas com amor. As mãos dela pararam de tremer, os olhos arregalados diante do peso das palavras. Senhor, por favor, comeou com cautela a voz baixa, quase incerta. Eu não quero ultrapassar meus limites. Fui contratada para cuidar da casa no Para. Ricardo balanou a cabeça firme, mas com uma doura que antes não existia em sua voz. Não apenas como empregada Naomi. Fique como algum que se importa com ele. Talvez, como algum que possa me ajudar a aprender a ser o pai que ele merece. A frase pairou no ar pesada de sinceridade. Enzo ergueu o olhar à mozinha ainda agarrada à manga da camisa do pai, os olhos marejados de esperança. Ela pode, papai. Por favor. A garganta de Naomi Silva se apertou. Eu não quero ultrapassar nenhum limite, sussurrou a compostura vacilando. Ultrapasse, respondeu Ricardo Almeida. O olhar firme e inabalvel. Se for isso que vai fazê-lo se sentir seguro de novo. Pela primeira vez desde que Ricardo entrara na cozinha, um calor suave brilhou no rosto de Naomi. Não era um sorriso de vítrea, mas algo mais delicado, uma aceital cautelosa. Ela soltou o ar devagar, como se estivesse prendendo a respiral havia semanas. No fogo a panela transbordava, espalhando pelo ar o cheiro de arroz queimado. Mas nenhum se moveu para resolver. Jota não importava. O que importava era o pequeno menino entre eles, o coral, batendo mais calmo como se seu mundo antes partido comeasse, enfim, a se recompor. Ricardo Ento pegou o ursinho de pélcia ainda amarrado sua mala e o entregou a Enzo. Trouxe isso para vós, disse baixinho a voz tremula. Mas devia ter trazido a mim mesmo muito antes. Enzo abraou o ursinho e o pai ao mesmo tempo, e pela primeira vez em semanas não chorou.
Mais tarde, naquela noite, depois que o menino adormeceu aninhado no colo do pai, Ricardo encontrou Naomi no corredor, limpando silenciosamente o fogo. Ela se virou ao ouvir seus passos, o rosto incerto como quem esperava ser dispensada. Mas Ricardo falou com suavidade. Eu sei que esse não era o trabalho que você imaginava. Naomi sorriu de leve, um sorriso cansado. Não era? Mas era o trabalho que eu precisava. Ricardo assentiu a voz firme, mas agora humilde. Se algum dia você quiser algo mais, um curso, um diploma, qualquer coisa, ter o meu apoio. Me prometa uma coisa. As sobrancelhas dela se ergueram. Ok. Não deixe de ser quem você foi hoje. Por ele. Os olhos de Naomi se suavizaram, as muralhas que erguera por tanto tempo, finalmente cedendo. Nem se eu quisesse eu conseguiria. Ricardo virou-se de volta para a sala, mas parou a voz embargada pela emu. Naomi, obrigado por salvar meu filho. Ela não respondeu com palavras. Apenas um aceno silencioso antes de voltar ao fogo, onde um novo arroz comeava a ferver. O verdadeiro amor não se mede pela riqueza que deixamos para terras, mas pela presena que oferecemos hoje. Crianas não precisam de impãos erguidos em seus nomes, precisam de risadas na mesa do jantar de braus, que as envolvam um pesadelo de algum que esteja presente quando mais importa.